Olá pessoal, bom prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis, sou a fundadora do Momento de Estudar e nesse vídeo a gente vai continuar comentando a nossa prova, que é a da primeira versão do Exame de Suficiência de 2022. Daí, se você não acompanhou os vídeos anteriores, então os vídeos anteriores, nesse momento que o vídeo que você está assistindo esse vídeo, ele pode estar disponível aqui no canal. E aí eu vou explicar como que tá funcionando, né? Agora, para esse vídeo ficar disponível aqui no canal, né, por toda a existência do canal, vocês vão ter que bater uma meta e aí eu vou deixar aqui a data até quando esse vídeo vai ser retirado do ar, caso vocês não batam a meta de 50 curtidas. Então eu quero ver 50 curtidas aqui. Se não tiver, esse vídeo vai sair do ar e ele vai ficar disponível exclusivamente para os alunos do Momento Estudar para o CRC e para os alunos da comunidade MDE. Então, para você se matricular e vir estudar com a gente, né? Então, preparatório para o Exame de Suficiência ou na comunidade, onde você tem acesso tanto ao Momento Estudar para o CRC, que é o preparatório para o Exame de Suficiência, quanto ao curso regular de Contabilidade Geral, além de, né, dos bônus que cada curso contém. Tudo vai ficar disponível através de uma única assinatura na comunidade MDE. Então, para você entender como que tudo vai funcionar, como que funcionam os nossos cursos, tem link aqui na descrição do vídeo. Tem link também com todas as minhas redes sociais para você me conhecer melhor lá no Instagram, participar dos nossos, né, das nossas comunidades. Tem grupos no Facebook, tem muita coisa, todos os links estão aqui. Tem o Telegram também, onde eu acabo enviando alguns arquivos quando a gente trabalha com listas de questões, por exemplo. Eu sempre tento enviar para os alunos um período um pouco antes, né? Por exemplo, 48 horas antes, eu deixo lá no Telegram. Enfim, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Esse vídeo só vai ficar disponível no canal se tiver acima de 50 curtidas, tá? Se tiver 49, ele vai sair do canal, porque a gente precisa trabalhar isso aqui, é uma troca, né? Então, você vai fazer a sua parte, eu tô fazendo a minha aqui, tá? Bom, nos vídeos anteriores a gente comentou até a questão número 20, aí nesse vídeo agora a gente vai começar então da questão número 21, tá? Se tiver dúvidas, vocês podem deixar aí na área de comentários. Os alunos que estão assistindo podem deixar as dúvidas, por favor, dentro da plataforma, que lá eu respondo vocês com exclusividade, né? E aí, vamos dar sequência, então. Questão 21. Pedro é o responsável pelo gerenciamento de custos de uma empresa e está testando 3 sistemas de custeio. O custeio é baseado em atividades, o custeio variável e por absorção. Pedro observou que, caso venha todas as suas unidades produzidas, o sistema de custeio que fornecerá o menor lucro será, letra A, o sistema do custeio variável, B, o sistema do custeio por absorção, C, o sistema de custeio baseado em atividades, letra D, indiferente, pois a adoção de qualquer método não altera o lucro líquido. Aqui é uma questão teórica mesmo. Então, quando a gente vai trabalhar com os custeios, os métodos, né, o sistema de custeio, a gente tem o sistema do custeio baseado em atividades, onde a gente separa os itens que a gente tem, as nossas áreas, por atividades. Nós temos o custeio por absorção, onde a gente vai somar tudo, absolutamente tudo, de uma forma, né, onde a gente consiga encontrar os custos lá e somando tudo que tiver lá. E o custeio variável, onde a gente vai trabalhar só com aquilo que varia. Então, a gente tem os custeios fixos, os custos variáveis, e a gente vai trabalhar de forma diferente. Mas a gente tem que saber que nenhum dos métodos vai produzir para a gente um menor lucro ou um maior lucro. Na verdade, o gabarito é a letra D, porque é indiferente. É indiferente o método que a gente vai utilizar, ele não vai alterar o lucro líquido total. Então, o gabarito aqui, eu vou voltar aqui, tá? O gabarito é a letra D. E eu vou voltar aqui e eu trouxe a resposta que a banca deu aos recursos que vocês enviaram. Então, se você que está assistindo participou da última prova e enviou recurso, a banca respondeu o seu recurso. E eu achei que a resposta seria interessante para a gente complementar aqui os nossos estudos. Então, a banca respondeu assim, que o enunciado do problema é muito claro quando diz que Pedro estava testando os 3 métodos e que observou o fato da ocorrência da venda de todas as unidades.
O sistema do custeio que fornecerá o menor lucro não existe, pois Padovese, não sei se pronuncia assim, tá? Afirma que a adoção de qualquer método não altera o lucro líquido total, mesmo que evidencie lucro e o custo e o lucro de atividades diferentes. Ao retirar a receita dos custos vendidos pelo sistema do custeio variável, o que temos é a margem de contribuição e não o lucro bruto. Portanto, o problema se refere ao resultado operacional líquido, lucro líquido, nomenclatura comum aos 3 métodos. A afirmativa correta é aquela que diz nenhum, pois a adoção de qualquer método não altera o lucro líquido. Então, essa afirmativa está correta. E aí, ele trouxe para quem tem o livro dele, é o livro de 2013, está nas páginas 198 a 199. Eu não tenho o livro dele, tá? Aí apresenta o cálculo do lucro líquido total, que é a venda de todas as unidades produzidas para os 3 métodos conforme abaixo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, ele supôs lá uma situação onde a gente tem o custeio por absorção, o custeio por atividades e o custeio variável. E aí ele supôs lá que as vendas fossem de R$1 milhão para todos eles, e a gente tivesse o custo do produto vendido diferente, em valores diferentes, porque foi baseado em cada método, então cada método vai ter o custo do produto vendido de forma diferente. A gente teria uma margem de contribuição, que é o lucro bruto, num valor diferente. Então, cada um deles tem um valor diferente, mas que no final o resultado operacional líquido seria de o mesmo aqui, de R$40 mil. Ou seja, a gente não teve mais lucro ou menos lucro em cada um dos custeios, né? A gente teve o mesmo valor do resultado operacional líquido para todos os métodos. E aí ele diz, então, que o sistema do custeio por absorção é consistente com a demonstração dos resultados tradicionais, pois aquele aceito pela legislação do imposto de renda. A diferença entre o preço de venda e o custo unitário do produto é chamado de resultado operacional bruto. O método do custeio variável considera como custos dos produtos aqueles de comportamento variável que, ao ser extraído da receita, obtém uma margem de contribuição total, que ao ser dividida pela quantidade total mostra o quanto cada unidade do produto contribui para a abertura dos custos e despesas de comportamento fixos. O sistema do custeio ABC considera todos os custos e despesas operacionais para apropriação dos custos unitários dos produtos. Então, é isso que nós temos. Aí deixei aqui a fonte, tá? Então, a fonte que eu estou tirando é a resposta que a banca deu para os recursos, né? Então, a fonte que a banca utilizou, a fonte da fonte, é essa daqui. E aí, o trecho todo você pode paralisar o vídeo para ler novamente. E eu deixei também lá no seu material PDF, que está disponível para os alunos, tá? Aí, outra coisa que eu não comentei. Então, todas essas questões, elas são geradas, eu faço aqui no sistema que a gente tem um material PDF. O nosso material PDF, para todas essas questões comentadas, eu acho que está com 80 páginas, tá? 80 páginas. E ele fica disponível como bônus no Momento de Estudar para o CRC. Então, o Momento de Estudar para o CRC é um preparatório para o exame de suficiência, onde vocês estudam comigo. Lá vocês têm como bônus as 6 últimas provas comentadas. Quando eu comento e disponibilizo a última prova, eu retiro a mais antiga, porque eu acho que vocês não precisam de muito além de 6 provas, além das outras 34 aulas que estão lá, né? Porque quando você faz a matrícula, você está adquirindo 34 aulas sobre os principais assuntos que a gente vê, então, nas nossas provas. E aí eu extraio esses assuntos, faço aulas e vou colocando lá. A gente tem, nesse momento, 34 aulas. Aí, como bônus, vocês ganham as 6 últimas provas comentadas e esse arquivo PDF, ele fica disponibilizado lá para os alunos e eles têm acesso. Caso você não tenha interesse em entrar no Momento de Estudar para o CRC, você pode adquirir essa prova comentada também no formato isolado. Então, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar as provas que você tiver interesse. Estão todas lá no blog, no Momento de Estudar. Esse é o endereço aqui. É só você entrar lá no link de provas, de e-books, provas anteriores, né? E aí você consegue adquirir, tá? Então, é isso.
Questão 21. João, ministrando treinamento para recém-empossados do serviço público, busca despertar o interesse dos novos servidores para os assuntos contábeis do órgão onde trabalharão. Para tanto, propõe o seguinte desafio. Considere que as variáveis patrimoniais aumentativas correspondem a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundos de contribuições dos proprietários. As variações patrimoniais diminutivas correspondem a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundas de distribuições aos proprietários. As variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e afetam o resultado. Identifique a seguir um exemplo de reconhecimento de uma variação patrimonial aumentativa do setor público. Letra A. Recebimento efetivo de doações e subvenções. B. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. C. Surgimento de um passivo sem correspondente ativo. Letra D. Quando deixar de existir o correspondente valor ativo por transferência de sua propriedade para terceiro. Então, a gente tem que encontrar aqui um exemplo de reconhecimento de uma variação patrimonial aumentativa do setor público. E aí, a gente vai trabalhar com as questões de contabilidade pública, todas com alicerce no Manual de Contabilidade Pública, que a gente chama de MCASP. Ele está, nesse momento, na 9ª edição. Eu não sei se lá no edital, eles consideraram a 9ª edição ou a 8ª edição, mas funciona assim. Agora na pandemia não funcionou, tá? Mas todo ano eles lançam uma edição e aí toda a contabilidade pública vai, né, se basear naquele manual. A gente está nesse momento na 9ª edição. Tenho certeza? Não tenho certeza se é a 9ª ou se é a 10ª, deixa eu olhar aqui. Não, é isso mesmo, a gente tá na 9ª edição, tá? Aí você vai entrar, para você baixar ele, no site do Tesouro Nacional. E aí ela saiu em novembro de 2021, então a gente tá na 9ª edição. Mas não se atente a ter que estudar exatamente o manual, tá? Por quê? Porque o manual, eu acho que ele deve ter umas 600 páginas, não compensa para você, no caso... ele tem 563 páginas, essa última versão agora, e não compensa você parar o que você está assistindo, o que você está estudando, para ler 600 páginas só para fazer 2 ou 3 questões. Não compensa, a não ser que você vá trabalhar com isso. Então, se você trabalha na contabilidade e no setor público, para você compensa estudar diretamente no manual, para beber ali da fonte, né? Mas para fazer questões para a prova não compensa. E aí, o que o manual diz então para a gente? Então, considera-se realizada a variação patrimonial aumentativa nas transações com contribuintes e terceiros quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromissos firmes de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, ou fruição de serviços por esta prestados, quando da extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior, pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros e no recebimento efetivo de doações e subvenções. Então, esse último item aqui é o que está lá pra gente, né, na letra A. Então, gabarito, letra A, esse é um exemplo, então, de uma variação patrimonial aumentativa. Questão 23. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os autos potenciais que são registrados em contas de compensação, natureza de informação de controle. Qual o grupo de contas a seguir deverá ser registrado na conta de compensação como atos potenciais passivos? Letra A. Os valores dos créditos da dívida ativa tributária inscritos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Letra B.
Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção da entidade e exercidos com essa finalidade. Letra C. As contas relacionadas ao registro no conveniente, não sei se tá certo isso aqui, tá? Dos convênios firmados entre entidades objetivando o compromisso de finalidades comuns. Letra D, o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação das operações da entidade e para as quais não haja restrições para uso imediato. Então, o que a gente tem? O que o MCASP fala pra gente? Então, na nona edição, conforme eu comentei na questão anterior, né? Ele diz pra gente, então, que as contas de compensação compreendem as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos. Atos potenciais compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio imediato ou indiretamente, por exemplo, direitos e obrigações conveniadas ou contratadas, responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros, garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa ser envolvido na execução futura do ato potencial. Atos potenciais ativos compreendem os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente. Atos potenciais passivos compreendem os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente. Então, aqui a gente tem, então, gabarito, letra C. Na letra C, ele diz, então, as contas relacionadas ao registro no conveniente dos convênios firmados entre entidades objetivando o cumprimento de finalidades comuns. Então, gabarito aí, letra C de casa. Questão 24. Determinada instituição do setor público contratou uma empresa para desenvolver um software para sua gestão orçamentária e patrimonial. Após 3 meses de prestação de serviço, a empresa contratada desenvolveu o software. Diante desse contexto, considerada o disposto na NBC TSP 08 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público de 2019. E aí, aqui, nota que ele ainda utilizou o manual de 2019, tá? Mas nesse momento de aplicação da prova, a gente já estava na versão de 2021. Mas tudo bem, né? Dificilmente, talvez, vai mudar alguma coisa muito significativa que você realmente precisa estudar. E caso, né, eles fossem utilizar o manual de 2021, eles colocariam no edital, que seria, apesar de que quando esse edital foi publicado, a versão de 2021 já tinha sido publicada. Então, no caso, foi uma escolha deles utilizar de 2019, tá? Assinar a alternativa que demonstra a contabilização das transferências de contas softwares em desenvolvimento para softwares, considerando a conclusão desse desenvolvimento. Então, letra A. Aí eu não vou citar os códigos, tá? Então, nós temos aí a natureza, que é débito ou crédito, o código da conta, o título da conta e a natureza da informação. Então, eu vou citar tudo menos o código. Na letra A, débito em softwares, crédito em software em desenvolvimento, tem uma natureza da informação patrimonial esse lançamento. Na letra B, débito em software em desenvolvimento, crédito em software e a natureza desse lançamento da informação é patrimonial. Na letra C, débito em software, crédito em software em desenvolvimento, a natureza da informação é controle. E na letra D, débito em software, crédito e software em desenvolvimento, a natureza da informação é orçamentária. Então, nós temos aí o lançamento, então, o primeiro vai ser verdadeiro, né? Débito em software, crédito em software em desenvolvimento, porque ele vai representar o registro contábil da transferência da conta software em desenvolvimento para software, quando tiver a conclusão desse desenvolvimento. Então, a letra A tá verdadeira. Na letra B, tá falso, porque o lançamento ele tá invertido. Ele colocou que é débito em software em desenvolvimento, crédito em software,
mas é o contrário, seria então débito em software, crédito em software em desenvolvimento. Então, o lançamento letra B tá falso, na letra C também tá falso, porque ele não é uma natureza de controle e sim patrimonial. E na letra D, o lançamento também tá falso, porque o lançamento não é orçamentário e sim patrimonial. Então, com isso, a gente vai ter aqui o gabarito letra A, onde ele vai dizer, então, que o lançamento correto é débito em software, crédito, software em desenvolvimento, tá? E ambos têm a natureza aí patrimonial. Questão 25. Uma empresa produz e vende um tipo de caderno. O preço de venda unitário do caderno é de R$20, enquanto seus custos variáveis são de R$10. Além disso, quando o caderno é vendido, a empresa paga aos vendedores uma comissão de 20% sobre o preço de venda. Em 2021, os custos e as despesas fixos foram respectivamente de R$60 mil e R$30 mil. Assinale a seguir a alternativa que indica o ponto de equilíbrio contábil da empresa em reais em 2021. Letra A, R$120 mil, B, R$180 mil, C, R$200 mil, letra D, R$300 mil. Então, ele quer o ponto de equilíbrio. Os dados da questão são, então, o preço de venda unitário, que é de R$20, os custos variáveis, que é de R$10, a comissão sobre vendas, que é 20% do preço de venda, e os custos fixos de R$60 mil. As despesas fixas vai ser, então, de R$30 mil. Então, a comissão de venda é 20% sobre o preço da venda. O preço da venda unitário é de R$20. Então, 20% vai dar R$4 por caderno, né? Que vai ser a nossa despesa variável, tá? O ponto de equilíbrio é um montante suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixos, e esse é o ponto em que contabilmente não haveria nem lucro e nem prejuízo. A gente coloca a sigla como PEC. O PEC, então, que é o ponto de equilíbrio, é igual à soma dos custos fixos mais as despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Mas o que é a margem de contribuição unitária? É o MCU, que eu trouxe aqui também, então a definição, que é a diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto. É o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre a sua receita e o custo que de fato provocou, o que pode ser imputado sem erro. Então, a gente tem o custo, a margem de contribuição unitária vai ser o preço de venda, menos os custos variáveis e as despesas variáveis. Então, a margem de contribuição unitária é de R$20 menos R$10 mais 4. Vai dar um total aqui, então, de margem de contribuição unitária de R$6. Aí, voltando à fórmula, então, que a gente tem, você também poderia ter substituído aqui embaixo, tá? Colocado o preço de venda menos custos variáveis e despesas variáveis. Mas aí eu quis fazer separado para ficar mais visual, mais didático para você, tá? Então, voltando então à fórmula do ponto de equilíbrio. Então, a gente tem R$60 mil de custos fixos mais R$30 mil de despesas fixas dividido por R$6 de margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio contábil vai dar então de 15 mil unidades. Mas veja que lá no enunciado ele não pede em unidades, ele fala assim: assinale a seguir a alternativa que indica o ponto de equilíbrio contábil da empresa em reais. Então, em reais vai ser um valor contábil dessas 15 mil unidades. Então, se cada unidade vale R$20, as 15 mil unidades vai dar um total de R$300 mil. Gabarito aí, então, letra D de dado. Questão 26. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa apresentava o seguinte balanço patrimonial. Então, aqui nós temos um balanço patrimonial. Eu vou falar item por item, tá? Então, no ativo, a gente tem como ativo circulante de R$24 mil, caixa R$16 mil, estoque R$8 mil, ativo não circulante R$33 mil, ativo realizável a longo prazo R$10 mil, contas a receber R$10 mil,
Ativo imobilizado, R$23.000. Terreno, R$23.000. Ativo total de R$57.000. No passivo, a gente tem passivo circulante R$13.000, salários a pagar de R$5.000, fornecedores R$8.000. No passivo não circulante, R$22.000, contas a pagar de R$22.000, patrimônio líquido R$22.000, capital social de R$30.000 e um prejuízo acumulado, lógico, né? Se a prejuízo está negativo, de R$8.000. Passivo mais patrimônio líquido vai dar R$57.000. Então, esse é o balanço patrimonial que o enunciado trouxe aí pra gente. Assinale a seguir a alternativa que indica o índice de liquidez geral da empresa em 31 de dezembro de 2021. Letra A, 0,97, B, 1,23, C, 1,0, letra D, 1,85. E qual que é o índice de liquidez geral? A fórmula é ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. A liquidez geral vai ser, então, 24.000 de ativo circulante mais R$10.000 de ativo realizável a longo prazo, dividido por R$13.000 de passivo circulante mais R$22.000 de passivo não circulante. A liquidez geral vai dar um total, então, de 0,9714. Aqui eu utilizei 4 casas decimais, tá? Depois da vírgula. Talvez você tenha utilizado 2 e aí vai dar os 97, né? A mesma forma. Então, gabarito aqui, letra A. Questão 27. Em relação às atribuições da controladoria, assinale a afirmativa incorreta. Então, marca aí a palavra incorreta. Isso porque, não sei se nessa prova eu já comentei, mas a gente está muito acostumado a marcar sempre a alternativa correta. Quando tem uma pegadinha como essa, em que na verdade ele está pedindo a incorreta, a gente acaba acostumando o nosso cérebro de achar sempre o correto. E aí a gente vai passar por todos os itens, vai ver que vai ter mais de um correto, vai ficar confuso, vai voltar no enunciado, não vai saber, vai perder a paciência, aquele caos total na hora da prova, né? Então, se você já marca ou circula lá que você quer o incorreto, quando você está resolvendo, lendo as alternativas, você bate o olho lá em cima e já vê direto o que ele está pedindo. É o incorreto. E aí você perde menos tempo e talvez não perde, né, a concentração e a paciência ali no momento, tá? Então, vamos lá. Letra A. Embora não seja sua responsabilidade exclusiva, a controladoria deve avaliar e monitorar os sistemas de controle interno da empresa, objetivando assegurar a confiabilidade das informações financeiras, a proteção do patrimônio e o atendimento às leis e regulamentos aplicáveis às atividades da entidade. Letra B. A elaboração do planejamento estratégico é de responsabilidade da alta administração da empresa. A controladoria é uma unidade administrativa que exerce o papel fundamental nesse trabalho, tendo a atribuição de prover com informações tanto financeiras quanto não financeiras os responsáveis pela elaboração do planejamento estratégico. Na letra C, integra o rol das atribuições da controladoria a avaliação constante de questões físicas relacionadas às atividades desenvolvidas pela empresa. Essa avaliação permanente não deve apenas se restringir ao cumprimento da legislação fiscal, mas também identificar as oportunidades legais da redução da carga tributária de forma a aumentar a lucratividade e a competitividade da empresa. Letra D. Considerando sua proximidade com a alta administração da empresa, a controladoria exerce um papel exclusivamente gerencial, contabilidade gerencial, gerando informações e relatórios aos administradores. Aspectos relacionados à escrituração, apuração de custos, avaliação de plano de contas, cumprimento da legislação fiscal, acompanhamento dos trabalhos da auditoria externa, elaboração das demonstrações financeiras, não são tratados pela controladoria. Então, a gente tem que achar o item que está errado aqui, o incorreto, né? Então, letra A. Embora não seja sua responsabilidade exclusiva, a controladoria deve avaliar e monitorar os sistemas de controle interno da empresa, objetivando assegurar a confiabilidade das informações financeiras,
a proteção do patrimônio e o atendimento às leis e regulamentos aplicáveis às atividades da entidade. Tá verdadeiro, né? Eu coloquei aí como comentário, então, que o planejamento estratégico é um processo que define a direção a ser seguida pela instituição, estabelecendo as ações que deverão ser adotadas para atingir as metas definidas. O planejamento estratégico deve considerar desde a missão e a visão do negócio da instituição, envolvendo a alta administração, até as ações que deverão ser tomadas pelas diversas áreas em que compõe. Assim, a controladoria exerce um papel fundamental na coleta, análise e fornecimento das informações financeiras e não financeiras, junto às diversas áreas da instituição para a elaboração do planejamento estratégico. Na letra B, ele fala que a elaboração do planejamento estratégico é de responsabilidade da alta administração da empresa. A controladoria é uma unidade administrativa que exerce um papel fundamental nesse trabalho, tendo a atribuição de prover com informações tanto financeiras quanto não financeiras os responsáveis pela elaboração do planejamento estratégico. Tá verdadeiro também, né? Ao avaliar o cumprimento das obrigações fiscais, a controladoria também deve buscar oportunidades de redução de carga tributária da entidade dentro das possibilidades que a legislação fiscal permite. Portanto, a controladoria também tem como atribuição contribuir proativamente para o aumento da lucratividade e da competitividade da entidade. Na letra C, ele diz que integra o rol das atribuições da controladoria a avaliação constante das questões fiscais relacionadas às atividades desenvolvidas pela empresa. Essa avaliação permanente não deve apenas se restringir ao cumprimento da legislação fiscal, mas também identificar oportunidades legais de redução da carga tributária, de forma a aumentar a lucratividade e a competitividade da empresa. Também tá verdadeiro, né? Então, a avaliação e o monitoramento dos controles internos não são atribuições exclusivas da controladoria. Todos em uma organização têm a responsabilidade acerca da eficácia dos controles internos, com destaque para os gestores, a auditoria interna, caso existe, e para a alta administração. E na letra D, onde ele diz que, considerando sua proximidade com a alta administração da empresa, a controladoria exerce um papel exclusivamente gerencial. Então, aqui, exclusivamente gerencial. Contabilidade gerencial, gerando informações e relatórios aos administradores. Aspectos relacionados à escrituração, apuração de custos, avaliação do plano de contas, cumprimento da legislação fiscal, acompanhamento dos trabalhos de auditoria externa, elaboração das demonstrações financeiras, não são tratados pela controladoria. Então, esse item tá falso, né? E aí eu coloquei, né, que a controladoria, ela não exerce o papel exclusivamente gerencial. Então, esse exclusivamente está errado, né? Gerando informações e relatórios aos administradores. Aspectos relacionados à escrituração, apuração de custos, avaliação do plano de contas, cumprimento da legislação fiscal, acompanhamento dos trabalhos de auditoria externa, elaboração das demonstrações financeiras. Então, o item que está errado aí pra gente é a letra D de dado, que é o gabarito da questão. Questão 28. Lara, médica recém-formada, deseja entrar no mercado de trabalho. Ao procurar a Secretaria de Saúde de determinada prefeitura, foi informada de que sua contratação só se viabilizaria por meio de pessoa jurídica, sendo aconselhada a procurar um contador para auxiliá-la nos trâmites necessários e na obtenção de maiores informações. Ato contínuo, a profissional da área da saúde procurou um escritório de contabilidade e recebeu completa assessoria sobre o direito trabalhista e legislação social, principalmente no que se refere a empregador, definição, características, direitos e deveres da empresa individual e coletiva. A esse respeito, assinar a afirmativa correta. Tá vendo? Aqui já é correto, né? Então, letra A. Uma excelente opção para a Lara seria atuar como empresária individual. Letra B. A melhor opção para a Lara seria prestar serviços médicos, se tornar um microempreendedor individual. MEI.
Letra C. Somente como microempreendedor individual é que Lara e os outros profissionais liberais podem obter as vantagens de se ter um CNPJ. Letra D. Enquadramento societário indicado para Lara é o SLU, Sociedade Unipessoal Limitada, que é recente, né? Teve uma mudança agora. Agora recente, né? Natureza jurídica na qual não é preciso ter sócios. O patrimônio da empreendedora ficará separado do patrimônio da empresa e também não será exigido valor mínimo para compor o capital. Então, vamos passar item por item. Então, a letra A, uma excelente opção para a Lara seria atuar como empresário individual? Não, né? O empresário individual, que é o EI, é um regime empresarial constituído por uma única pessoa. O empresário individual conta com um limite de faturamento equivalente a R$360 mil ao ano como microempresa e 4,8 milhões como empresa de pequeno porte. Porém, quem possui profissão regulamentada como médico não pode aderir a esse tipo societário. O empresário individual é aquele que exerce em nome próprio da atividade empresarial. A empresa individual atua sem a separação de seus bens do CPF e do CNPJ semelhante ao MEI. Então, o empresário deverá responder por todas as propriedades do CNPJ. Ademais, a medida provisória 1085 de 2021 revogou o artigo 980-A do Código Civil. Então, não é uma opção para a Lara. Letra B. A melhor opção para a Lara prestar serviços médicos é se tornar um microempreendedor individual MEI? Também não, né? O exercício da medicina é considerado uma atividade intelectual e não está incluso nas atividades lá da tabela do MEI. O empreendedor individual é uma forma simplificada de empresa. Essa forma foi criada para ajudar a aumentar a formação de pequenos negócios que antes atuavam na informalidade. O MEI é compatível com o Simples Nacional, tem carga tributária reduzida e conta apenas com um titular. Apesar de parecer vantajoso, há uma série de limitações, principalmente financeira, né? E aí uma médica jamais se encaixaria aqui, porque uma médica legal não se encaixaria como MEI, né? As limitações estão especialmente no tipo de atividade, onde profissionais cuja área econômica seja considerada intelectual não podem aderir a esse modelo. Como a categoria do microempreendedor individual foi criada para formalizar certos tipos de atividades econômicas que não contavam com opções legais viáveis, as definições de quem pode ou não aderir ao MEI são bastante rígidas e controladas através das ações do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, o MEI também não é uma opção para a Lara. Na letra C, ele fala que somente como microempreendedor individual é que a Lara e outros profissionais liberais podem obter as vantagens de ter um CNPJ e tá falso, né? A gente sabe que existem outras formas de se ter um CNPJ, então não vou nem passar por esse item. Mas se você quiser paralisar o vídeo, paralisa para você ler o comentário. E na letra D, o enquadramento societário indicado para a Lara é o SLU, Sociedade Unipessoal Limitada, natureza jurídica na qual não é preciso ter sócios. O patrimônio da empreendedora ficará separado do patrimônio da empresa e também não será exigido valor mínimo para compor o capital. Então tá verdadeiro. O gabarito vai ser, então, a letra D, onde a Lara pode ser uma sociedade unipessoal limitada, que tem natureza jurídica, ela não vai precisar ter sócios e ela não vai precisar ter o valor mínimo para compor o capital. Então, a letra D é o gabarito da questão. Questão 29. Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. E aí, nós temos aqui 4 itens, tá? Eu vou ler os itens, depois eu posso até comentar aqui, eu vou colocar os comentários, mas essa questão é uma grande viagem, então eu vou comentar isso depois, tá? Então, vamos lá. Os setores da saúde, educação, ciência e tecnologia configuram serviços públicos sociais em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que são deveres do Estado e da sociedade e que são livres à iniciativa privada, permite atuação por meio próprio,
dos particulares, sendo, entretanto, indispensável a efetiva delegação do direito de livre exploração de tais atividades do poder público. Aí você vai marcar se é verdadeiro ou falso. No segundo item, a atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de um instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesse público através da regulação própria. Aí você marca se é verdadeiro ou falso. No terceiro item, em determinados setores da atividade humana, existe a convicção de que a atuação privada pode ser menos eficiente do que a pública, dada a agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado. Aí você marca verdadeiro ou falso. E no último item, o chamado terceiro setor, organização de iniciativa privada sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público, faz parte do conceito constitucional de administração pública, a razão pela qual se submetem em suas contratações com terceiros ao dever de licitar. E aí você vai marcar a sequência correta, letra A, B, C e D, né, de acordo com o que você marcou. Mas eu não vou nem comentar essa questão, tá? Porque pra mim ela foi uma grande viagem. Pra mim, particularmente, é uma questão muito difícil. Eu não sou da área do direito. Eu fui procurar para comentar essas questões aqui, joguei no Google mesmo. E aí você pode paralisar o vídeo para poder ver aqui os comentários, tá? Eu deixei no material PDF a fonte dos sites que eu peguei, mas aqui tem até julgado do STF, então eu teria muita dificuldade, seria uma questão que eu teria pulado fora. Eu sei que alguns de vocês também são formados em direito, e talvez vocês tivessem facilidade com essa questão, mas para mim foi uma grande viagem aqui, sabe? Eu fiquei um tempão procurando no Google, nada a ver, então eu não fazia ideia do que seriam essas respostas. Então, para você que sabe, comenta aí, me conta, parabéns para você. Vou passar aqui agora devagar, você pode ir paralisando o vídeo para ler os comentários, caso seja do seu interesse, porque caso não seja, você não precisaria desse ponto aqui. Porque como eu ensino no momento de estudar, né, a gente pode garantir a pontuação com o que mais cai e não com essa questão aqui que, por exemplo, né, não levaria a gente a lugar nenhum. Então, vou passando aqui devagarzinho, você paralisa o vídeo para ler os comentários, tá? Então, o gabarito aí ficou sendo a letra B, tá? E aí, no seu material PDF, para quem for acessar com o material PDF, tá tudo lá no material, tá? Deixei os links dos sites de onde eu peguei, tá tudo bonitinho lá, tá? Então, para quem tem facilidade, parabéns, não é o meu caso aqui, tá? E também não vejo problema de falar que eu não sei, tá? Porque eu acho que a gente precisa fazer isso também. A gente tem dificuldade com algumas coisas, eu tenho dificuldade com o direito, principalmente direito constitucional, eu tenho muita dificuldade. Direito administrativo eu sempre tive mais facilidade e eu acabo utilizando, né, no meu dia a dia. Mas não, eu também não vou inventar aqui pra vocês que eu sei alguma coisa, vou tentar ensinar uma coisa que eu não sei. Então, é melhor ser franca aqui e deixar esse comentário desse jeito aqui mesmo, do que deixar também sem comentário, né? Também não seria legal. Questão 30. Caio Tácito é microempresário e obteve R$100 mil de lucro na sua atividade. Ele pretende realizar a distribuição do lucro alcançado entre os sócios da empresa, o próprio Caio e seu filho Júlio. Nesse caso, letra A. A distribuição de lucros é vedada pelas empresas do Simples Nacional. Letra B.
A distribuição de lucros, em se tratando de microempresa, é sempre isenta do imposto de renda. Letra C. Para a integral distribuição dos lucros, o microempresário deve manter a escrituração contábil que evidencie seu lucro efetivo. E a letra D, a distribuição de lucros para empresas do Simples é feita sobre as mesmas regras utilizadas para o regime do lucro presumido. E aí aqui eu trouxe direto então a lei, né, que é a 123 de 2006, onde ela vai falar sobre o Simples Nacional, o gabarito é a letra C, e a lei fala então no artigo 14. Considera-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração do ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular do sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. No parágrafo 1º, ele diz que a isenção de que se trata o caput desse artigo fica limitado aos valores resultantes da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 95, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional do período. No parágrafo 2º, o disposto no parágrafo 1º desse artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Então, com isso, a gente chega no gabarito letra C, onde ele diz que para a integral distribuição dos lucros, o microempresário deve manter uma escrituração contábil que evidencie o seu lucro efetivo. Então, gabarito letra C para esta questão. Bom, pessoal, então essas questões foram as questões que eu separei para o nosso dia de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, temos metas de curtidas para que esse vídeo continue disponível aqui no canal. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estudam contabilidade e estão se preparando para o exame Suficiência. E vai lá no Instagram, no @momento de estudar e no meu pessoal, que é o Reisegane2, para que você possa acompanhar mais coisas, mais prints, mais recortes de vídeos. E você possa também, né, me conhecer um pouco melhor lá no meu Instagram pessoal. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Bons estudos para vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.